Olá, meus queridos do YouTube, muito bom dia. Esse é o momento da gravação, é de manhã, né? A data vai ficar no vídeo, bem. Então, mais uma vez nós estamos passando para compartilhar algo extraído da palavra do Senhor e guiado pelo Espírito. Amém? E quero agradecer por cada inscrito. Quero agradecer ao Senhor em nome do Senhor Jesus por cada pessoa que o Senhor tem alcançado, tem levado motivação, crescimento por meio da palavra, e render graças ao Senhor por isso. Em nome de Jesus, agradecer ao Senhor por esse dia, por esse momento e por esse tempo na nossa vida, né? Tempo de crescimento em Deus, e eu louvo por isso, amém? Queridos, hoje nós vamos falar um pouco de um assunto que na mentalidade, na concepção não digo de alguns, mas de muitos, causa escândalo, porque esses muitos são os muitos que tiram proveito disso. Então eles não querem perder a oportunidade de criar estratégias para saquear as pessoas que estão dentro da denominação, que para serem ensinadas por Deus, mas muitas vezes elas são saqueadas por meio de estratégias, também são saqueadas. E é sobre o dízimo que a gente vai falar. Eu quero começar lendo, que não quero alongar muito. Malaquias capítulo 1, versículo 1, ele começa dizendo: uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel. Então, se isso fosse dirigido e direcionado ao povo da nova aliança, a igreja do Senhor da nova aliança, estava dizendo uma advertência contra a igreja de Cristo. Mas é uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Então, Malaquias, um profeta usado pelo Senhor para levar uma mensagem para os judeus, para o povo de Israel, para a nação de Israel. Aleluia. Então, querido, infelizmente, muitos pegam isso hoje e aplicam na igreja de Cristo. O capítulo 2, versículo 9, ele diz: por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos ou minha lei, mas são parciais quando ensinam a lei. Então Malaquias é lei. Malaquias foi escrito especificamente para o povo de Israel, para os judeus. Então, a lei, ela foi dada a Moisés para os judeus. O evangelho da graça, ele foi revelado a Paulo, ao apóstolo Paulo, para doutrinar a igreja de Cristo, o povo da nova aliança. E é por isso que o evangelho da graça foi revelado por Cristo, não por Jesus de Nazaré, mas pelo Cristo ressurreto, pelo Cristo ressuscitado, pelo Cristo vivo. Gálatas capítulo 1 e versículo 10, ele diz:
Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Porque muitos procuram ser aprovados por homens, fazendo aquilo que os homens ordenam que seja feito. Então, se não fizer o que os homens dizem que é para fazer, você é desaprovado, você não está apto para assumir nada. E Paulo, ele é claro, ele é corajoso, é um homem de Deus, um homem determinado, que veio com um propósito levantado pelo Senhor, com um propósito de receber a revelação do Evangelho da Graça para doutrinar a igreja, o povo da nova aliança, do novo pacto. Aleluia, aleluia. Aí ele diz: ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Tudo aquilo que você ou quem quer que seja faz, a motivação é agradar a homens. Você não é servo de Cristo, você é servo dos homens. Porque eles te ensinam a ser servo deles, não de Cristo. Quando você se propõe a fazer coisas, a falar coisas que é ditado por homens, a cúpula religiosa, o sistema religioso, vou te dizer uma coisa: você é servo deles e não de Cristo. Você recebe a aprovação deles, mas não do Senhor. Isso é verdade, isso é claro, isso está escrito. Aleluia. Porque muitos vivem assim, né? Você tem que fazer assim, você tem que fazer desse jeito, você tem que falar isso, você não pode falar isso aqui. Ou seja, e o Espírito de Deus fica onde? O Espírito do Senhor, que a Bíblia diz que o Filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Então, você deixa, querido, a direção do Espírito de lado, para seguir a direção do teu pastor, do teu líder, porque simplesmente ele diz que é teu pai espiritual, é teu chefão, e você faz o que ele diz, deixa de fazer o que o Espírito diz para fazer. Eu não estou falando aqui de você ser submisso, mas de você se submeter em primeiro lugar à direção do Espírito e à palavra do Senhor. Se você quer ser um homem de sucesso, um homem de caráter, aprovado por Deus, você precisa honrar a palavra de Deus. Não honrar a palavra de homens e deixar as direções do Senhor de lado. É disso que a gente está falando. Se você tem um líder, se você tem um pastor e você entende que o que sai da boca dele não vem do Espírito, é algo de si mesmo, você não tem nenhuma obrigação, dever de se submeter. Mas porque o homem de Deus, o Filho de Deus, é guiado pelo Espírito, então as direções que vêm de um líder para seus liderados, ela tem que ser dada pelo Espírito de Deus, querido. De Deus. Versículo 11 ele diz: irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não é coisa do homem. Não foi o homem, não é o homem que coloca palavras na minha boca para subir em um púlpito, pegar um microfone e falar. É do Senhor. É do Senhor. Porque sou filho do Senhor. Sou guiado pelo Senhor. Então tem que fazer a vontade do seu Pai. Aleluia. Versículo 12. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo. Cristo, o Cristo vivo, ressurreto, ressuscitado. Por revelação. Então o Evangelho da Graça, ele foi revelado pelo próprio Cristo ao apóstolo Paulo para doutrinar a igreja do Senhor.
Malaquias não é doutrina para a igreja. Malaquias, ela foi doutrina para os judeus, para o povo de Israel. Dízimo não é doutrina para a igreja do Senhor. Dízimo foi doutrina para o povo de Israel, para o povo judeu. Se você insiste em fazer isso, você é um covarde, você é um aproveitador, você é aquele que quer despir as pessoas, enganando, aplicando a lei e o judaísmo na nova aliança, onde coisas que jamais deveria ser feito. Jamais deveria ser feito. Mas os homens, eles insistem nisso. Eles insistem em fazer isso. Aleluia. Malaquias capítulo 3, versículo 6. De fato, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Então, eles usam de estratégias, para tirar proveito. São estratégias para tirar proveito. E uma das estratégias é, olha aí, a Bíblia está dizendo que o Senhor não muda, mas tem uma nova para você. O Senhor não muda, mas as alianças mudaram. O Senhor não mudou, o Senhor não muda, Ele é Senhor para sempre, Ele reina para sempre, mas deixa eu dizer uma coisa, as alianças mudaram. E a gente tem prova disso no livro de Hebreus, capítulo 8 e versículo 6. Aleluia. Hebreus 8, 6. Ele diz o seguinte: glória a Deus. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Deles quem? Dos sacerdotes, a cúpula religiosa. É superior ao deles. Assim como também a aliança da qual ele é mediador. É superior à antiga. A aliança da qual Jesus, o Cristo, é mediador, ela é superior à antiga. Então não precisamos vivenciar mais a antiga. Não precisamos vivenciar mais a lei. Não precisamos vivenciar o judaísmo. É o que tem prevalecido nos dias atuais. Os homens arrastam a lei, aplicam a lei para a igreja, arrastam, traz o judaísmo, as práticas judaicas para dentro da nova atualidade em Cristo. É isso que eles fazem, é isso que eles estão fazendo. E parece que o povo de Deus, eles continuam dormindo, eles continuam desacordados, eles não acordaram para essas coisas ainda, que precisa viver o evangelho da graça, precisa descobrir o que é o novo pacto, o Novo Testamento. O que é um testamento? Pelo amor de Deus, o que é um testamento? Testamento é uma carta aonde ficou escrito e definido o que me pertence em Cristo. Só conhecendo Cristo para descobrir o que eu tenho e o que eu sou nele. Só conhecendo o Evangelho da Graça para descobrir o que eu sou nele, o que eu tenho nele, o que está escrito naquele testamento que me pertence, o qual eu preciso ter conhecimento e tomar posse, aleluia, e viver uma vida de fé. Uma fé crendo naquilo que já foi feito, crendo naquilo que Jesus já fez. Então, querido, quando as pessoas forem determinadas a fazer assim, dessa forma, elas vão sair do engano, meu irmão. Mas a nossa oração, em o nome de Jesus Cristo, é que o Senhor acorde, desperte o seu povo, a sua igreja, Senhor, para sair do engano, para sair da escravidão da lei e do judaísmo, das práticas judaicas, querido, do velho pacto, da velha aliança,
Mateus 23, 23, velho pacto, velha aliança. Jesus estava embaixo da lei, aqueles homens estavam embaixo da lei. Mateus 23, 23, Jesus está falando para aquela cúpula religiosa, para os fariseus. Você não é um fariseu, você é um filho de Deus, que tem que desfrutar do novo pacto, da nova aliança em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Versículo 7. Versículo 6 ainda. É superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Ela não foi perfeita, não é e nunca vai ser, porque ela não existe mais. Passou. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. E uma das coisas velhas é o velho pacto, a velha aliança. O Velho Testamento. No Velho Testamento, aqui na Bíblia, nós tiramos lições extraordinárias. Lições dadas pelo Espírito, mas não é para o homem se apossar de textos isolados e trazer o judaísmo para dentro da igreja e aplicar a lei para as pessoas, escravizando as pessoas. Glória a Deus. Não é necessário, meu irmão. Não seria necessário buscar lugar para outra. Aleluia. Versículo 7. Desde os tempos dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Como voltaremos? Isso nos traz uma breve reflexão sobre os cristãos da atualidade. Como voltar para o verdadeiro caminho? Como voltar para dentro do novo pacto? Como voltar para dentro da nova aliança? E eu oro para que o Senhor desperte o seu povo, a sua igreja. Acorde a sua igreja, em nome de Jesus Cristo. Sabe quando voltar e mergulhar na nova aliança, no novo pacto? Quando decidir abrir os olhos, quando decidir olhar para a nova aliança, estudar a nova aliança, aí vai entender que o novo pacto, ele é real para a nossa vida hoje. Então, versículo 9 diz, pode um homem roubar, versículo 8, pode um homem roubar a Deus, contudo vocês me roubam, estão me roubando? E ainda pergunta, como é que te roubamos? Ele diz, nos dízimos e nas ofertas. Aleluia. Então eles pegam isso e querem tornar realidade para a igreja do Senhor. Eles pegam isso, coisa da lei, do antigo pacto, e quer aplicar como estratégia para extrair dinheiro da igreja, dinheiro do povo. E o povo se deixa levar por coisas que houve, porque a antiga aliança, o velho pacto, Malaquias, com maldição seja amaldiçoado, ele vem para causar medo. Ele vem para causar medo e culpa. Medo, porque você tem que dar, se você não der, você é amaldiçoado. E se não der, vai estar carregado de culpa. Ei, isso não é de Deus. Deus não está envolvido nisso. Deus não está envolvido nisso. Vamos adiantar. Então no versículo 9 ele diz, vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. Quem está embaixo de maldição? É quem está procurando viver a lei e aplicar a lei? Ou quem está procurando vivenciar o novo tempo em Cristo, vivenciar a graça do Senhor, o Evangelho da graça? Quem?
Então, a maldição que ele fala aqui no versículo 9 seria escassez, porque a maldição da lei era o quê? Era doença, era escassez e a segunda morte. Mas Gálatas capítulo 3, ele disse que Jesus, meu irmão, ele nos redimiu, nos resgatou da maldição da lei. Gálatas 3, ele diz: Cristo nos redimiu, nos resgatou da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Ou seja, ele foi o nosso substituto, meu irmão. Você acha que Jesus iria nos substituir algo sendo, por ser algo, para ficar algo momentâneo, como na antiga aliança, o sacerdote tinha que pegar o sangue do animal, entrar no Santo e Santo, e todo ano tinha que fazer aquela mesma coisa. Ei, o sacrifício de Jesus foi e sempre será de uma vez por todas. Ele não fez e não faz e não vai fazer nada pela metade na sua vida e na minha vida. É de uma vez por todas. Ele nos substituiu, nos resgatou da maldição da lei. Você não está embaixo de maldição. Você não está em Malaquias. Você está na nova aliança. Abra seus olhos, desperte, acorda tu que dormes. E Cristo te esclarecerá. Ei, procure conhecer o Cristo vivo de verdade. E você vai ter esclarecimento. Aonde? Nas cartas que foi revelada a Paulo por Cristo. O Cristo vivo, o Cristo ressurreto. Aleluia. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele foi o nosso substituto. E os homens pegam isso, querido. Eles tornam isso como verdade absoluta. O velho pacto, a velha aliança, a lei, Malaquias, o homem é quem torna isso uma verdade absoluta. Mas está escrito. Sim, está escrito, mas não é doutrina para a igreja de Cristo. Está escrito porque foi doutrina para o judeu, foi doutrina para Israel, não para o novo pacto, para a nova aliança, para o povo que está em Cristo, que é nova criatura, e as coisas velhas se passou, velha aliança passou, acabou, encerrou. A Bíblia diz, Romanos capítulo 10, versículo 4, diz o seguinte, que o fim da lei é Cristo. Quem tem que viver e estar em evidência hoje é Cristo. Quem tem que estar em evidência na nossa vida, na igreja do Senhor, ser ensinado, ser anunciado, é o Cristo vivo. Não é velho pacto, não é velha aliança. Aleluia, aleluia. 2 Coríntios, para a gente encerrar. Glória a Deus, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória a Deus. Capítulo 8, versículo 6. Não, 2 Coríntios 9, 6. Ele diz, lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Então, irmão, você tem que dar muito, o seu melhor. O que você tiver, se quiser ter uma boa colheita. A gente já ouviu muito isso. É só ladainha. Porque quando ele diz, ele está dizendo a verdade, aquele que semeia com moderação. Aquele que semeia pouco, colherá pouco. Ele está dizendo, aquele que semeia com moderação. E uma pessoa moderada, meu irmão, é uma pessoa ser prudente. E a pessoa que é prudente não vai em tudo que ouve, não. Não vai em tudo que pastor diz, não. Não vai em tudo que líderes diz, não. Não vai em tudo que a cúpula religiosa diz, não. Prudente. É prudente. E a palavra nesse texto nos ensina como nós devemos
ser generosos e ofertar. E não especifica o quanto você tem que ofertar, aonde você tem que ofertar. Não especifica. Mas quem faz isso é o homem. É o homem que pega o microfone, se acha no direito de fazer o que quer e como quer, do jeito que quer. E quer que as pessoas acatem tudo o que eles dizem. Manipuladores. Cúpula religiosa manipuladora. Porque são estrategistas e sempre no propósito de tirar proveito das pessoas, das ovelhas. Não se importa com as ovelhas. O valor que as ovelhas têm é aquilo que elas produzem, que é o couro, a carne, a lã, que é o dinheiro, é o dízimo, se não der, está em maldição. Mentira, é mentira e é mentira. Eles são estrategistas, mentirosos e aproveitadores. Cães gulosos, raça de víbora. É isso que a palavra trata. Quem se procede dessa forma. Roubará o homem a Deus. Trata os filhos de Deus, da nova aliança, como ladrões. Quem é o ladrão? É quem está tirando por meio de engano, por meio de estratégias, ou quem está sendo enganado e entregando tudo que tem. Aleluia. Glória a Deus. Então, alguém moderado, moderação é que de acordo com as normas. Como assim de acordo com as normas? As normas que o Espírito proporciona no seu coração. Os impulsos do Espírito no teu coração. Vai te impulsionar a propor no teu coração. A ofertar. Quanto ofertar? Aonde ofertar? Deixa eu te dizer uma coisa. Se você separa uma oferta que diz é para o Senhor, se é para o Senhor, deixa eu te ensinar uma coisa. Se é para o Senhor, deixa o Senhor conduzir você aonde você tem que dar, aonde você tem que depositar. Porque muitas vezes o Senhor já fez na tua vida e você não obedeceu. E o Senhor quer fazer mais. E a gente precisa estar atento para isso. A gente separar uma oferta e Deus mostrar uma família, Deus mostrar uma pessoa que está necessitada daquilo. Mas os homens, os pastores, ensinam para você que tua oferta só tem valor se entregar lá, na denominação. A Bíblia diz que o Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Quando eu separo minha oferta, quem vai me conduzir aonde eu tenho que dar, aonde eu tenho que ofertar, é o Espírito que vai impulsionar meu coração. Cada um dê segundo propôs no seu coração. Então não é pastor, não é líder, não é ninguém que vai dizer quanto você tem que dar, aonde você tem que dar. Aprenda a ser guiado e dirigido pelo Espírito do Deus vivo, do Senhor. Então, alguém moderado, meu irmão, é que vive em prudência, que tem autocontrole, e controla os seus sentimentos. É alguém que evita excessos. E a gente sabe de onde parte os excessos. E os excessos, quando se trata de finança, de dinheiro, de dízimo, de oferta, o excesso parte dos homens, dos gananciosos, que quer porque quer dinheiro, que tira proveito da igreja, que tira proveito das pessoas. É os cães gulosos. Se você não der, você não tem. É mentira deles. Se você der, é porque você já tem.
Porque a Bíblia diz que Deus é aquele que dá o pão ao que come e semente àquele que semeia. Nunca vai faltar para mim. Como também eu declaro que nunca vai faltar semente para me semear. Agora, a palavra dízimo, ela é e tem que ser exterminada do nosso coração. Velha aliança foi exterminada pela nova. Velha aliança, Velho Testamento, Velho Pacto foi substituído pelo novo pacto, pela nova aliança, pela a nova, as cartas escritas, aonde está escrito que alguém me substituiu da maldição, aonde está escrito que alguém me substituiu da morte, da escassez e da doença. Cristo te resgatou da maldição da lei. Então precisamos conhecer, pegar as cartas. Novo Testamento. O Testamento é uma carta escrita pelo um testador que definiu aquilo que é meu, que me pertence, que eu tenho direito e que eu preciso ter conhecimento dela. Precisamos ter o conhecimento real do Cristo vivo e do que ele escreveu no novo pacto, na nova aliança, nas cartas que nos pertencem. Amém? Então fica na paz. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Que essa mensagem, querido, sabe, muitas vezes não é esperado de que seja aceito por muitos. Principalmente pessoas que ocupam pastorado e liderança, ocupam um título. Porque aprendemos que pastor, mestre e apóstolo, isso não é título, é um dom que Deus deu para ser exercido com zelo e amor. Amém? Então, mas a gente sabe de uma coisa, que por meio dessa mensagem o Senhor alcançará pessoas, o Senhor trará entendimento em nome de Jesus. O Senhor vai promover fome, eu declaro em nome de Jesus que o Senhor vai promover fome e sede de justiça, de fazer o que é certo, fome e sede de conhecer o Senhor, o Cristo vivo, o novo pacto, a nova aliança e descobrir o que realmente lhe pertence em Cristo. Amém? Fica na paz. Deus abençoe.